eu sou a professora Nathalie e hoje nós vamos para uma aula de matemática muito legal. Você gosta de aprender sobre as figuras geométricas, sobre as figuras geométricas planas e não planas? Hoje a nossa aventura é na geometria. Vamos lá? Como de costume, nós temos aí o nosso quadro numérico para ser preenchido, do 201 até o 300. Então, tem alguns números aí, mas aqueles que estão em branco precisam ser preenchidos por você. Então, eu peço que você faça isso com bastante atenção, prestando atenção no lugar de cada número, no lugar que ele ocupa em cada numeral, certo? Preencha com bastante atenção e vamos lá! Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer algumas explicações para vocês. Então, nós temos aí figuras planas e figuras não planas, que também são chamadas de figuras espaciais. Então, vamos lá. Por que será que elas têm esse nome, figuras planas? Vamos ver. Essa daqui, que figura geométrica nos lembra? Um quadrado. E esta daqui? Um triângulo. Esta, um retângulo e esta, um círculo. Olha só que coisa legal que eu vou mostrar para vocês. As figuras planas, elas ficam como se fossem achatadas no plano, na superfície em que elas estão. Então, a gente não consegue ver a altura, né, a profundidade desta figura. Então, por isso que elas são chamadas de figuras planas. Elas ficam como se fossem achatadas no plano, tudo bem? Elas são bidimensionais e as mais conhecidas são essas que eu mostrei: círculo, triângulo, quadrado e o retângulo. Até aí, tudo bem. Mas e essas figuras não planas ou figuras espaciais? Por que elas recebem esse nome? Bem, uma das coisas que pode ser muito assim rapidamente percebidas é que elas são figuras tridimensionais. Elas estão em 3D. Observe até mesmo aí, olha, o desenho que eu coloquei. Então, você consegue ver a altura, você consegue ver a largura e você consegue ver o comprimento, o volume que essa figura tem. Elas são figuras em 3D. Então, por isso que elas são chamadas de figuras não planas. Vamos fazer uma rápida observação. Olha só. Se eu pegar aqui este batom, ele lembra, né? Ele lembra a figura cilindro. E eu colocar ele aqui, você consegue ver a altura dele. Você consegue perceber o tamanho dele. Diferente se eu colocar a minha figura plana. Certo? Então, essa é uma das diferenças em que a gente vai trabalhar e a gente vai dar continuidade para que você possa entender um pouquinho dessas figuras. Então, vamos lá. As mais conhecidas, as não planas mais conhecidas são cubo, esfera, cilindro, cone, pirâmide e paralelepípedo. Tudo bem? A geometria é esta área da matemática que estuda as formas. Vamos lá? Olha só, lá no seu livro de matemática, na página, vamos lá, na página das figuras geométricas, página 58. Nós vamos conhecer um pouquinho das formas no mundo. Então, vários objetos do nosso dia a dia, como brinquedos, frutas ou até construções, elas lembram as figuras geométricas. Então, pense um pouquinho nos objetos que você vê no dia a dia e leia as informações a seguir. Então, nós temos aí uma caixinha de madeira, né? E nós temos também, olha só que bacana que eu trouxe, uma caixa de sapato, né? Uma caixa de sapato, uma caixa de presente. Então, a caixa, ela é do nosso dia a dia. Certamente você guarda o seu sapato dentro de uma caixa, mas ela nos lembra a figura geométrica espacial chamada bloco retangular ou o paralelepípedo. São dois nomes diferentes para a mesma coisa, paralelepípedo e bloco retangular, certo? Então ela nos lembra esta figura. Você vê aí a lata de lixo e a peça de madeira, que lembram o cilindro. Então você tem aí a latinha de lixo e a peça de madeira. E mais uma vez eu vou mostrar para vocês, olha aqui, o batom, né? O formato do batom, ele também lembra um cilindro. Então olha quantas coisas nós temos aí no nosso dia a dia.
Cada peça desse brinquedo que você está vendo aí com a letrinha A, B, C, cada peça desse brinquedo com as letras e a pecinha de madeira lembram a figura geométrica cubo. E olha só quem eu tenho aqui parecido com o cubo. O dado, né? Olha só. O dado, ele também lembra essa representação, né? Ele lembra o cubo. Número 2, observe as fotografias. Então aí a gente tem uma melancia e essa peça de madeira, que lembra que forma geométrica? A esfera. E olha o que eu trouxe aqui, eu trouxe uma bolinha que os meus filhos brincam, né? Então essa bola é um brinquedo, né? Mas ela lembra a esfera, certo? Ela é do mesmo formato da esfera. A vela e a peça de madeira lembram uma figura geométrica chamada pirâmide. E isso, você está vendo essa vela azul, né, nesse formato, mas a gente tem também outros tipos, né, as pirâmides do Egito, que também tem esse formato, e muitos outros objetos que têm esse formato também. E aí, tá começando a se familiarizar? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Vamos lá então. O chapéu de papel e a peça de madeira lembram o cone. Olha aí o cone, né? Então o chapéuzinho de festa, né? Aquele que a gente põe na cabeça para cantar parabéns. O cone de sinalização que usa, às vezes se tem algum acidente ou alguma atenção, homens trabalhando na pista, eles colocam os cones, né? Para o motorista ficar atento. Então todos esses são objetos que lembram essas figuras geométricas. Em vários lugares para os quais você olha, é possível observar objetos e construções com formatos variados que lembram algumas figuras geométricas. Você vai fazer várias atividades sobre essas e outras figuras geométricas. Então, até aqui, eu acredito que eu consegui entender o que é a figura plana e a figura não plana, e a gente já conseguiu associar a vários objetos que a gente tem no dia a dia. Virando a página do seu livro, lá na página 60, você vai precisar confeccionar algumas figuras geométricas. Então, recorte os moldes da página 237 até a 241 do seu material complementar. O material complementar, ele se encontra lá no finalzinho do seu livro. Então, eu quero que você retire, né, arranque essas folhas, recorte conforme a orientação mostrada e cole. Então, feche com fita adesiva o molde que depois de montado lembra um cubo, certo? Então eu quero que você faça isso. E eu também já fiz aqui com o meu. Fechei com fita, como foi pedido, né? Então tá aqui, eu já recortei e já fechei o meu também com fita, com durex, certo? Vamos lá. Este molde é formado por 6 partes coloridas. Vamos observar? Nós temos aqui a parte roxa, nós temos a parte vermelha, a parte verde, a parte amarela, a parte laranjada e a parte cor-de-rosa. Realmente, é formada por 6 partes coloridas. Cada uma dessas partes lembra qual figura geométrica plana. Então vamos lá, vamos pensar. Se eu olhar para essa parte vermelha da minha figura, né? Qual é a figura geométrica plana que me faz lembrar? Acertou, se você respondeu, o quadrado. Então, o quadrado é a figura geométrica plana que lembra uma das partes do seu cubo. Tudo bem? E aí, nós vamos conhecer um pouquinho o que significa face, o que significa aresta e o que significa vértice. Vértice é o pontinho, quando as retas da sua figura geométrica se encontram. Então, é o pontinho, a hora que junta essa junção. É chamado de vértice, certo? Então, vamos contar quantos vértices esse cubo tem? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4. Agora aqui, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. E quantas faces? Ou seja, quantas cores? Ficou fácil porque está bem colorido. Quantas cores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 8 vértices e 6 cores, 6 faces. Tudo bem até aí, pessoal?
Olha só, eu fiz esse resuminho aí para ficar fácil visualização e fácil entendimento, né? Até fiz aqui para mim também, para eu sempre olhar e consultar. Então, olha só, a face, ela é a parte aqui, ó, da sua figura, né? Da peça que você tem, é o lado que você tem. A aresta é como se fosse o tracinho que vai unindo a sua peça. É essa parte aí que você está vendo em azul. E o vértice, como eu disse, é o pontinho que liga esses tracinhos. Tudo bem? Então, sempre que você achar importante, consulte aí essa explicação. Face, aresta e o vértice, que é o pontinho. Agora vamos lá para o exercício 2. Agora, feche o molde, que depois de montado vai lembrar um bloco retangular. Então, olha o meu aqui, também já está montado com a fita passada. E em seguida, responda as questões. Então, eu montei, fechei, olha só. E a letra A diz assim: cada uma das partes coloridas lembra qual figura geométrica plana. Então, qual das partes coloridas, quando a gente olha, qualquer uma dessas partes coloridas lembra qual figura geométrica plana? Acertou quem respondeu? Retângulo. Então, o retângulo, ele é as partes, né, da sua figura aqui, ó. Quantos vértices e quantas faces tem o bloco retangular? Vamos contar? O que é vértice mesmo? Vértice é o pontinho, onde une as linhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. E quantas faces? Ou seja, quantos lados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, são 8 vértices e 6 faces. Exercício de número 3. Para continuar esta atividade, feche o molde que depois de montado vai lembrar uma pirâmide de base quadrada. E eu também já providenciei a minha aqui, ó, fechada com a fita, conforme foi a orientação dada. Vamos lá? As partes vermelhas desse molde lembra quais figuras geométricas plana? Olha só, a parte vermelha lembra que figura geométrica plana? Então, olha só quem lembra? O triângulo. O triângulo é a figura geométrica que lembra a parte vermelha. E a parte amarela lembra qual figura geométrica plana? Vamos ver? A parte amarela lembra o quadrado. Então, responda aí na letrinha B, quadrado. Quantos vértices tem essa pirâmide? Vértices é a união, né, das arestas, dos pauzinhos ali, né? Então, juntou, formou a bolinha, a gente conta. Vamos contar? Então, ó, 1, 2, 3, 4... 5. Então, nós temos aqui 5 vértices. E quantas faces? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 faces. Tudo bem até aí, pessoal? Então, a gente aprendeu o que é face, o que é aresta, o que é vértice, o que é figura plana, que é a achatada, o que é a figura não plana, ou também chamada de figura espacial. Tranquilo? Que é a 3D. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora a gente vai avançar. Deixa eu ver em que página que nós vamos agora. Agora a gente vai lá para a página 104 do seu livro. Mas nós vamos continuar no mesmo assunto. Então, lá na página 104, você tem aí as figuras geométricas. Caixa de madeira. Na escola onde você estuda, há peças de madeira, embalagens ou outros objetos que se parecem com sólidos geométricos. Sólidos geométricos, figuras não planas e figuras espaciais é a mesma coisa. Certo? Então é para você aí acalmar o seu coração que vai falar, puxa, outro nome diferente. Então nós temos as figuras planas, vamos relembrar? Que são quem? Triângulo, retângulo, quadrado
e o círculo. As planas são como se fossem achatadas no plano. E nós temos as figuras não planas, certo? Que são as figuras espaciais, que são os sólidos geométricos, que são uns que a gente já construiu aqui, certo? Com o material complementar do seu próprio livro. Então vamos seguindo aí. Nesta atividade, nós vamos explorar algumas características das figuras geométricas: esfera, cilindro e cone. Então, agora especificamente, nós vamos falar dessas três figuras, né, geométricas, desses sólidos geométricos. Mas só para lembrar, vamos relembrar quais são as figuras espaciais, as figuras não planas mais conhecidas. É o cubo, a esfera, o cilindro, o cone, a pirâmide e o paralelepípedo. Então agora a gente vai falar da esfera, do cilindro e do cone. Procure na sala de aula ou na escola 3 objetos que me lembrem uma esfera, outro que represente um cilindro e outro que dê a ideia de cone, e depois faça um desenho desses objetos. Então, pessoal, qual que tem... Nós não estamos na escola, mas aí na sua casa. Qual objeto que lembra uma esfera? Uma esfera. Olha só, eu mostrei para vocês, né? Uma bola. Uma bola pode lembrar a esfera. Se você tem uma bola de vôlei ou uma bola de futebol, então você pode desenhá-la aí no espaço abaixo. Uma que lembre um cilindro. Ah, eu mostrei também, olha só. O batom, né? O batom lembra um cilindro, certo? Mas você pode procurar outra aí na sua casa. Às vezes você pode ter um copo que lembre um cilindro, então você pode desenhar também. E depois, o que lembra um cone. Então, o cone pode ser o cone de trânsito, como eu falei, aquele que põe para sinalização. Pode ser o chapéuzinho, né, do aniversário. Então, esses também lembram o cone. E aí eu quero que você desenhe cada um deles aí, tudo bem? O que a esfera, o cilindro e o cone têm em comum? Então, eles têm partes arredondadas, né? Eles têm partes que são não planas. Igor passou tinta vermelha em uma parte da peça que lembra o cilindro e em uma parte da peça que lembra o cone. Então, olha só, nós temos aí a imagem. A primeira peça é um cilindro e ele pintou de vermelho uma parte dela. E a segunda peça é um cone e ele também pintou de vermelho. E a pergunta é: depois, Igor carimbou em um papel a parte com tinta vermelha. A marca feita lembra qual figura geométrica plana? Então, vamos lembrar lá? Olha só. Lembra o círculo. Então, a hora que ele carimbou essas duas peças num papel, o carimbo registrou esse formato, o círculo. Então, eu quero que você escreva aí na resposta o círculo. Fechando outros moldes, volte lá para o material complementar, página 243 e 245. E aí eu quero que você recorte esses 2 moldes, monte com a fita e, né, se prepare agora para a nossa segunda parte aí da atividade. Então, observe o molde abaixo e responda: será que eu fiz esse molde? Fiz, olha ele aqui, ó. Né? Então, a parte azul desse modelo é um cone. A parte azul corresponde a qual figura geométrica plana? Ao círculo, certo? Ao círculo. Este molde fechado lembra um cone, exatamente. Lembra o cone de sinalização, lembra o chapéuzinho, lembra uma casquinha de sorvete. Que delícia, certo? Então, esta figura aqui, né, ela lembra o cone. Tudo bem, pessoal? No exercício 3, na página 105, diz assim: agora, observem as partes coloridas do molde abaixo e respondem. Então, eu também preparei aqui, ó, o meu outro molde, certo? Então, nós vamos preparar, vamos ver, cole com a fita e vamos ver o que está pedindo. As partes verdes deste cilindro, né? Este molde lembra um cilindro. As partes verdes correspondem a qual figura geométrica plana? Então, corresponde novamente ao círculo, certo? Então, tanto a figura que lembra o cilindro quanto a figura que lembra o cone
Então, a base, né, dela, a parte geométrica a figura geométrica plana que lembra é o círculo. Construções com palitos e massinhas. E agora a gente vai fixar bastante a questão de vértice, a questão de face e de aresta. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Face, vértice e aresta. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler lá na página 106. A professora Ana levou para a sala de aula varetas de madeiras e massinhas de modelar. Ela dividiu a turma em grupo e propôs um desafio. Usem o material que está sobre a mesa para fazer uma massinha. Montagem que lembre um cubo, outra que lembre um bloco retangular e outra que lembre uma pirâmide. E aí nós vemos sentados os alunos Dimas, Júlia e Ronaldo. Os alunos ficaram pensativos, mexeram nas varetas e nas massinhas. E aí fizeram essas construções. Então, observe as construções que os alunos do grupo de Ronaldo fizeram. Então, o Dimas fez essa primeira construção, o Ronaldo fez essa segunda construção e a Júlia fez essa outra construção. Então, aí é só pra gente observar. Então, a gente observou cada um e aí a gente já tá começando a se familiarizar com qual figura será que lembra isso que eles construíram. E aí o número 2 está perguntando... Letra A. Quem fez a construção que lembra uma pirâmide? Qual dessas construções lembra uma pirâmide? Ah, que a Júlia fez. Então, responda aí na letrinha A. Júlia, a construção que ela fez lembra uma pirâmide. Qual dos materiais usado por Júlia lembra um vértice da pirâmide? A vareta ou a massinha? Vamos lá? Vamos voltar um pouquinho. Então, analisando aí a figura da Júlia. Qual delas lembra o vértice? É a vareta ou é a massinha? Lembra que a gente viu que o vértice é a bolinha? Então, o que ela usou que lembra o vértice é a massinha. O pauzinho que ela usou, a varetinha, lembra a aresta. Tudo bem? Letra C. O que as varetas representam em cada construção? Então, eu já acabei falando. Então, as varetas representam as arestas de cada um dos sólidos geométricos. Vamos ver o que eu aprendi? Então, agora é muito importante que você tente realizar essa atividade sozinho, sem a ajuda de um adulto. Leia com atenção e, se você precisar, volte o conteúdo do livro, volte a assistir essa videoaula antes de fazer. Então, vamos lá. Leia o que as crianças disseram e observe a figura representada. Então, vamos ver o que os alunos falaram. Já estudamos vértices e faces de alguns sólidos geométricos. Nas montagens que fizemos, cada vareta representa uma aresta dos sólidos representados. Então, aí tem mais um lembrete, né? Do que é o vértice, que é a bolinha, uma das faces e a aresta, certo? Então, vamos lá, ó. Vértice é a bolinha, né? A hora que junta. A face e a aresta, a varetinha que forma a sua figura. Então, no exercício 4, eu quero que você agora preencha analisando esses objetos que você está vendo. Então, observe essas representações dos sólidos geométricos e complete o quadro. Então, você tem aí, né, um sólido que representa o cubo, depois um que representa o bloco retangular e depois um que representa uma pirâmide, né? O cubo, bloco retangular e pirâmide. E aí eu quero que você coloque número de vértices, número de faces e número de arestas de cada uma dessas figuras. Por isso que ela está bem em 3D para facilitar a sua contagem. Tudo bem, pessoal? Depois que você fizer essa atividade, você pode bater uma foto e enviar para a sua professora. Se você ficar com dúvida de alguma coisa que foi apresentada aqui, mande uma mensagem para a sua professora. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de geometria. Eu me diverti muito e aprendi que as formas geométricas estão em muitos lugares. Um beijo e até a próxima!